Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Autenticidade contra uma Fé Morta. À luz de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, faremos a exposição deste tema. Abordaremos as características de uma fé improdutiva e as características de uma fé bíblica e autêntica. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, compreender os perigos de uma fé improdutiva. Em segundo lugar, explicar as evidências da fé por intermédio das ações. Por fim, destacar a fé de Abraão e Raabe. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Indo direto ao assunto, o texto principal nos diz: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que diz: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro. E qual é a característica de um amor verdadeiro? Que se mostra por meio de ações. Pegando esse texto e fazendo uma conexão com o nosso assunto, podemos dizer que amor e fé têm algo em comum. O quê? Ambos precisam de ações para atestar a sua autenticidade. A fé é invisível, o amor é um sentimento também visível. Como eu sei que a fé é verdadeira? Como eu sei que o amor é verdadeiro? Por meio de ações, por meio de obras. O resumo da lição nos diz o seguinte: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Sua fé é autêntica? Ela deve ser acompanhada de obras, de atitudes. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas obras. Eu sou crente 007. Não, eu faço para ninguém ver. Não, eu faço só na minha casa, eu faço no secreto, só eu e Deus. Às vezes nem ele sabe o que está fazendo. Mas olha o que o texto diz aqui de forma bem clara, é Jesus quem está falando. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê, irmãos? As vossas boas obras. E quando a gente fala de boas obras praticadas por aqueles que são servos de Jesus e têm fé nele, não são boas obras que praticamos para que o foco seja a gente. Não é para que o foco seja o homem, não. Os homens vão ver as ações de vocês, vão fazer o quê? Vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Há um outro texto também interessante. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus aqui está ensinando que não basta professar fé, mas é necessário viver conforme a vontade de Deus. De que adianta dizer, tenho fé, Senhor, 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 e pratica a iniquidade e não faz a vontade de Deus? É uma fé improdutiva. Em Hebreus capítulo 13, versículo 16, está escrito: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa passagem aqui está ressaltando que Deus se agrada das boas obras que vêm como fruto de nossa fé. Não é que as obras salvam, mas as obras são a evidência de uma verdadeira fé em Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos aqui falar nos pontos e subpontos. O nosso primeiro ponto nos diz o seguinte: os perigos de uma fé improdutiva. E antes de continuar, eu quero me dirigir aos irmãos do YouTube. Curtam, comentem e compartilhem. Essa ajuda de vocês faz esse canal continuar no ar. Olha, não custa nada. Eu não estou pedindo aqui dinheiro a vocês. Eu estou pedindo só para curtir, comentar e compartilhar, porque com isso o YouTube vai entregar esse vídeo a mais pessoas. Você é abençoado e eu também sou. Em reciprocidade e atuação, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download do subsídio que utilizo como roteiro para esta aula. Os meus irmãos da ferramenta EBD, Deus abençoe todos vocês. Essa aula é transmitida primeiro para a plataforma da ferramenta e só depois
para o YouTube. E qual é a diferença? No YouTube os irmãos têm a pré-aula e o subsídio. Na plataforma da ferramenta EBD, os irmãos têm pré-aula, subsídio, acompanhamento, slide, infográfico, fluxograma, tem materiais para dinamizar o conteúdo da lição em classe, tem materiais para envolver toda a escola dominical, marca texto. Olha, tem muita coisa boa dentro da plataforma da ferramenta EBD. Tem Motion, tem imagens trabalhadas com as reflexões nas leituras semanal, tem muita coisa, cursos de capacitação, tudo isso aonde, irmão Murilo? Na plataforma da ferramenta EBD. O link, para quem está no YouTube, também está aqui na descrição do vídeo para conhecer a plataforma da ferramenta. Ponto 1, já foi anunciado, os perigos de uma fé improdutiva. Vamos continuar a nossa exposição sobre a carta de Tiago e agora vamos analisar de forma muito rápida, não é detalhada, mas muito rápida, os versículos 14 a 26. E o tema aqui é justamente esse, não é? A incoerência daqueles que professam uma fé em Deus e vivem divorciados dela. Ou seja, não vivem aquilo que falam, aquilo que pregam, aquilo que dizem crer. E os perigos de uma fé improdutiva é, em primeiro lugar, a inutilidade. O subponto 1 nos diz isso. E o texto da lição nos fala. Tiago, no capítulo 2, nos faz duas perguntas. Então aqui nós temos a revelação do versículo de número 14. Ele diz o seguinte: que proveito, não é? Que se aproveita ou que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É uma pergunta que exige uma resposta negativa. Nada. Porventura, a fé pode salvá-lo? E novamente aqui a resposta deve ser negativa. Não. Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. O versículo 14 destaca três palavras importantes aqui. Primeiro, nós temos a expressão fé. Segundo, nós temos o termo obras. E, por fim, a palavra salvação, que aparece aqui, não é? A fé pode salvá-lo. Nós precisamos entender estas três palavras para chegar a um conhecimento da lógica que Tiago está utilizando aqui nessa passagem. Fé, em Tiago, aparece em três sentidos. Ele usa a expressão fé em três sentidos em sua carta. O primeiro sentido está no capítulo 1, versículo 3. Fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, que é provada pelas tribulações. Em segundo lugar, nós temos mais uma expressão de fé, né? Mais um sentido para essa expressão fé, em Tiago capítulo 1, versículo 6. Confiança na revelação de Deus e de Jesus Cristo, suas promessas, seu poder e sua disposição para atender o crente. Ou seja, é uma fé em Deus que me diz que Ele está trabalhando, que me diz que Ele ouve, que me diz que Ele responde e cumpre as suas promessas. E o terceiro sentido de fé que Tiago utiliza está no capítulo 2, versículo de número 1. E aqui fé tem o sentido de aderência às doutrinas do cristianismo, uma profissão de fé em Deus e em Jesus Cristo. Ou seja, eu professo ter fé em Deus, eu creio em Jesus Cristo, então eu abraço. Fé aqui aparece como conjuntos de doutrinas que são abraçadas, seguidas e vividas por um crente em Jesus. Esse é o significado da expressão fé, quando ele diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, se alguém disser que crê nas doutrinas do cristianismo, se alguém disser que crê naquilo que Jesus ensinou, mas não tiver obras. O que significa a expressão obras? Obras ocorrem em Tiago, aqui quase que exclusivamente nesse texto, com a exceção de 3 e 13, capítulo 3, versículo 13. O termo obras deve ser entendido não somente como atos de misericórdia para com os necessitados, mas também e principalmente como atos de obediência à vontade de Deus, conforme Tiago explica e exemplifica quando traz aqui a vida de Abraão e a vida de Raabe. Então, obras é mais do que atos de misericórdia para com os necessitados. É atos de obediência à vontade de Deus. Temos o sentido de fé, temos o sentido de obras. Agora, o que significa salvação?
Em Tiago, a expressão salvação significa a salvação da alma da morte eterna. Veja o capítulo 5 e o versículo 20. Em contraste a perecer eternamente. Capítulo 4, versículo de número 12. Deus é aquele que, em última análise, salva e faz perecer. Opera a salvação mediante a palavra, capítulo 1, versículo 21, e pela instrumentalidade de crentes, capítulo 5, versículo 20. Da parte do pecador é exigida a fé, sem a qual não haverá salvação alguma. Essa fé, contudo, é sempre acompanhada por obras que atestam a sua genuinidade. Então, temos aqui o sentido de fé como um sentido de abraçar as doutrinas cristãs. Temos aqui também o sentido de obras, como atos de obediência à vontade de Deus, e o sentido da palavra salvação. Qual é a lógica de Tiago aqui nesse texto? A lógica é esta, preste atenção. A salvação é mediante a fé, por meio da graça, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação. A fé produz obras, produz atos de obediência à vontade de Deus. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, profissão de fé sem obras que a acompanham não tem qualquer proveito. Portanto, é uma fé inútil. Podemos, meus irmãos, aqui afirmar que não existe nenhuma contradição entre os ensinos de Paulo e de Tiago. Não existe nenhuma contradição. Porque Tiago, ele não está defendendo a salvação pelas obras. Ele está mostrando que as obras são evidência de uma fé verdadeira. E o crente é salvo pela graça, por instrumentalidade da fé. E essa fé que o crente professa em Cristo, naturalmente, se ela é autêntica, ela vai ser acompanhada de obras. Você entendeu aqui o versículo 14? Depois dessa explicação bem detalhada, penso que sim, ok? Se está com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos prosseguir. Então, você já viu que uma fé divorciada de obras é uma fé inútil. Não é uma fé autêntica, não é uma fé verdadeira. Porque a obra autentica a fé e não a salvação, certo? Vamos lá. Subponto 2. Engano espiritual. Lembrando que nós estamos falando sobre os perigos de uma fé improdutiva. Primeiro, ela é uma fé inútil, principalmente com respeito à salvação. Em segundo lugar, outro perigo de uma fé inútil é o engano espiritual. A pessoa pode pensar que tem fé, ela pode achar que tem fé, mas essa fé ser apenas uma fé intelectual, portanto, uma fé improdutiva, uma fé morta. O texto da lição nos diz: acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando porque sua fé não tem impacto real em sua vida e na dos outros. Esse negócio é eu creio. Tá bom, se tua fé só é palavra, tua fé vai ser só palavra mesmo e nada mais. Tua fé não vai ser viva e nem autêntica. Quais são as características de uma fé morta que produz engano espiritual? Primeiro, uma fé que não desemboca em vida de santidade. A fé morta está divorciada da prática da piedade. O Hernandes diz que há um hiato, um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Ela crê na verdade, mas não é transformada por essa verdade. A verdade chegou à sua mente, mas não desceu ao seu coração. Essa fé é morta. Tem muita gente com a cabeça inchada. Eu sei muito isso, eu sei muito aquilo, eu sei porque é desse jeito, a definição é essa, a etimologia é essa, a Bíblia diz assim. Tá certo, mas você vive, você crê, porque crer aqui não é um mero convencimento intelectual. As verdades precisam ser incorporadas, vividas. Em segundo lugar, uma fé morta é uma fé meramente intelectual. Aquilo que já temos falado aqui, né? A pessoa consente com certas verdades, mas não é transformada por elas. Em terceiro lugar, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa fé é ineficiente
inoperante e não produz nenhum resultado. Ela tem sentimento, mas não tem ação. Então, é uma fé morta. E em quinto lugar, é uma fé incompleta. Qual é a característica de uma fé morta? Ela é incompleta. Porque ela não tem obra. Né? As obras, elas consumam a fé. As obras são a evidência da fé. Somos salvos para as obras. É o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Se não tem obra, não tem fé. Tem muita gente enganada, dizendo, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu creio nisso, mas se não tem ações que condizem com a profissão, fé morta. Aí, nós chegamos ao terceiro subponto que diz testemunho ineficaz. A lição diz, a fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Como prejudica. Quando os crentes não vivem de acordo com sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé improdutiva, preste atenção, ela não apenas enfraquece a vida espiritual do crente, mas também prejudica o testemunho da igreja. Vamos aqui a alguns exemplos práticos de fé improdutiva que afeta o testemunho cristão? Veja como ela é perigosa. Pense nesse ponto aqui, hipocrisia na vida pessoal. Quando o crente vive uma vida de fachada, parecendo piedoso na igreja, mas agindo de forma desonesta, egoísta ou imoral em outras áreas da vida. O impacto disso aqui é devastador. Exemplo, um cristão que lidera um ministério, que é um líder, mas tem uma conduta cheia de fofoca, de rancor e de disse-me-disse. Gente, que coisa incoerente, não é? Isso prejudica o testemunho não só pessoal, mas também o testemunho da igreja. Uma pessoa ali da igreja que é chefe, que é um empresário, não é membro ativo na igreja, zeloso pelas coisas da igreja, mas explora seus funcionários, age de forma injusta nas negociações. Você acha que isso não prejudica o testemunho? Você acha que essa fé improdutiva, essa fé morta, não solapa o testemunho pessoal e o testemunho da igreja? Outro exemplo, relacionamentos marcados pela falta de perdão. Não, o crente vai para a igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não perdoa o parente. É intrigado dentro de casa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o tio. Que testemunho é esse? Outro exemplo, indiferença com os necessitados. É o exemplo que Tiago utiliza aqui, a gente vai ver, para tratar de uma fé improdutiva. A fé improdutiva se manifesta quando há uma completa apatia em relação aos pobres e aflitos. 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: se alguém possuir recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Bateu! Bateu com força mesmo. Eu vou ler de novo. Se alguém possui recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que fé é essa? Que fé é essa? Prejudica o testemunho cristão. Né? Em quarto lugar, falta de testemunho no lar. Eu sou crente. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em casa, tua esposa sabe quem tu é. Teus filhos sabem quem tu é. Teu marido sabe quem tu é. É triste, irmão. É triste. Quando você vê um ímpio, isso já aconteceu comigo, né? Quando você vê um ímpio chegar e dizer assim: irmão Murilo, o que é que vocês estão ensinando lá na igreja, hein? Porque minha esposa em casa tá do mesmo jeito. Ignorante, xinga. Mas vai para a igreja no domingo, vai para a igreja nas quarta-feiras, eu não entendo. Meu Deus. Cuidado, irmão. Mais um aqui, agora que é mais voltada para os jovens. Incoerência nas redes sociais. Né? Tem gente que diz assim, eu creio em Jesus, mas vai lá olhar o Instagram dele, Instagram dela, foto sensual, bagaceira, música do mundo. Não parece crente, não. As companhias, as pessoas com quem elas tiram foto, meu Deus, não parece crente, não. Então devemos tomar cuidado.
O segundo ponto da lição nos diz, é a lição, viu? A evidência da fé por intermédio das ações. Então vamos sair aqui das características de uma fé morta para as evidências de uma fé autêntica, de uma fé bíblica. O primeiro subponto diz fé e ação. Fé e ação. Tiago, capítulo 2, versículo 17, afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé verdadeira, ou a verdadeira fé, sempre se manifesta em ações, embora não seja elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ações. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Aqui, meus irmãos, o que é que Tiago está fazendo? Tiago está fazendo aqui o seguinte, eu vou mostrar a vocês que eu tenho fé por meio das minhas obras. E ele vai argumentar nesse sentido, criando uma situação imaginária. Ele vai dizer o seguinte: duas pessoas aqui, uma tem fé e obras, e a outra diz que tem só fé. Aí a que tem fé e obras faz um desafio e diz o seguinte à pessoa que só tem fé: faça o seguinte, me prove que você tem fé. Você não diz que tem fé? Me prove que você tem fé. Como é que você vai me provar que você tem fé? Você vai dizer, não, eu tenho fé. Mas isso é prova suficiente? Não, eu quero que você demonstre. Como é que você vai fazer isso? Porque não tem assim como demonstrar a fé senão por ações. A fé é invisível. E ela só pode ser vista, como já tenho dito aqui e repetido, ela só pode ser vista através das obras. Aí é por isso que Tiago diz assim: eu sei que tu não tem uma resposta para dar. Eu sei que tu não tem como provar. Agora eu vou provar a minha fé por meio de ações. Por meio de obras. Então o subponto diz o seguinte: fé e ação. A fé autêntica, a fé bíblica é uma fé que só pode ser demonstrada por meio de ações. O subponto 2 diz: amor em ação. Presta atenção, a lição nos fala. O texto dos versículos 15 e 16 tem sido compreendidos como uma parábola com a aplicação do versículo 17, que exemplifica a fé viva com um cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. Novamente, Tiago está argumentando. Ele já aqui nos deu sua tese. A fé sem obras é morta. E para provar essa tese, para provar esse ponto, ele vai argumentar. O primeiro argumento dele, de que a fé exige ação, já falamos aqui. A fé só pode ser provada por meio de obras. Aí, o segundo exemplo hipotético que ele cria é o seguinte. Imagine só, você é um irmão que tem fé e tem bens materiais. E você vai visitar um irmão que tem fé, mas que está passando por necessidade. Aí você que tem fé e bens materiais, chega na casa desse irmão necessitado, vê a falta de veste, vê a falta de mantimento para aquilo que é cotidiano, necessidade mesmo, você olha para esse irmão e diz assim: ô irmão, que coisa boa é ter fé, não é? Ô irmão, Deus te abençoe, Deus te vista, Deus te dê alimento necessário, come, farta-te, deixa eu orar por ti. Pai, no nome de Jesus, abençoa este irmão, dá, Senhor, o que ele precisa. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém. Aí você vai embora. Aí Tiago vai chegar e vai dizer assim: que fé é essa, irmão? Que tu viu o outro precisando, tu tem e não dá. Tu tem e não reparte. Eu não estou falando aqui de ajudar a gente aproveitador. Eu não estou falando aqui de ajudar a gente relaxado. Porque a gente precisa tomar cuidado quando vai ajudar alguém. O amor, não é, consiste em dar aquilo que o outro precisa, que o outro necessita. E tem gente que necessita criar vergonha na cara. Tem gente que às vezes necessita passar realmente necessidade, fome, para poder valorizar as oportunidades, para poder sair do comodismo e trabalhar. Mas há situações e situações. Aí Tiago vai fazer esse questionamento. Como é que você diz que tem fé? Você tem, você não reparte, você não dá. Como é que você faz uma coisa dessa? Me explique.
Como é que você faz isso? Essa fé é improdutiva. Essa fé não vale de nada. E aqui, meus irmãos, a gente precisa pensar porque essas palavras ainda ecoam em nossos dias. Fé improdutiva. Fé improdutiva. Fé improdutiva. Às vezes a gente vê, ora, acha bonito, diz, eu estou sentindo pena. Não é para você sentir pena, não. Se você pode ajudar, é para você ajudar. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Os exemplos que Tiago traz são exemplos vívidos, práticos, fortes e atuais. Nossa fé deve ser acompanhada de ações, de atitudes, de obras. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos progredir? Subponto 3 diz, obediência em ação. A lição nos fala, a fé, ou fé e obediência a Deus, são intrínsecas. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Então, Tiago aqui, mais uma vez, vai argumentar. Ele já trouxe o argumento, né, da pessoa que mostra a fé por meio de obras. Ele já trouxe o argumento da incoerência, de uma fé que vê a necessidade, mas não toma nenhuma ação. E agora ele vai mostrar, novamente aqui, uma fé que não tem obediência. Porque você vê, ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim, 2 e 18, vamos lá. 2 e 18 diz assim, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O que é que Tiago está dizendo aqui? Olhe para Satanás. Ixi, misericórdia, está repreendido? Vai para lá. Não, mas o que é que ele está dizendo assim? Olhe para esse exemplo aqui. Satanás. Os demônios têm fé. Ateísmo é uma coisa tão esquisita, tão estranha, que nem Satanás crê nisso, né? Satanás não é ateu. Então ele está dizendo assim, olhe para o diabo. Ele crê e estremece. Crê e estremece. Crê e estremece. Ele é crente. Agora, sua fé não é acompanhada de obediência. O que é que a fé improdutiva, a fé dos hipócritas e a fé dos demônios têm em comum? Elas não são acompanhadas de obediência, de prática, de amor. Ele está, por meio deste argumento, mostrando que a fé exige uma ação de obediência. Você lembra a definição de obras, né? Atos que agradam a Deus. Então, Tiago aqui, ele deixa isso bem provado, né? Ele demonstra aqui com maestria as características de uma fé morta e as características de uma fé autêntica e uma fé bíblica. Sua fé está viva? Está viva? Ou sua fé está meio para lá, mais para cá? Né? A gente precisa se questionar. A gente precisa comparar a nossa vida com as Escrituras. E concluindo, meus irmãos, o ponto 3 diz o seguinte, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. O que é que Tiago vai fazer aqui? Ele vai fechar esse bloco, ele vai fechar essa exortação, trazendo duas ilustrações do Antigo Testamento. Primeira delas, Abraão. O ponto 1 diz o seguinte, no capítulo 2 de Tiago, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Está escrito em Gênesis 15, 6. Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Ok, Abraão creu. Mas como é que eu sei que Abraão creu? Por meio das suas ações. Abraão foi um homem de fé. Abraão é o pai da fé. Mas por que Abraão é o pai da fé? Quando ele estava lá em Ur dos Caldeus e Deus disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu só vou te mostrar depois que você sair, Abraão saiu, sem saber para onde ia. E só depois que ele saiu foi que Deus disse a ele onde era a terra que ele deveria habitar. Fé. Quando Deus chegou para ele e disse, eu quero Isaque. Mas peraí, Senhor, o menino já é teu, está consagrado a ti. Não, mas eu quero Isaque em sacrifício. Mas, Senhor, deixa eu entender. O Senhor quer Isaque em sacrifício? Sim, quero Isaque em sacrifício. Mas peraí, Senhor, deixa eu pensar aqui.
quando eu vou oferecer sacrifício a ti, eu imolo o cordeiro, ou seja, eu corto a garganta dele, sangro ele, coloco ele sobre o altar, coloco a lenha, toco o fogo e o sacrifício vira uma cinza. O senhor quer que eu faça isso com Isaac? Isso. Agora, Senhor, não, peraí, eu não quero que você faça as coisas assim de supetão, não. Eu vou mostrar o lugar. Abraão saiu de sua tenda, caminhou 3 dias pensando nisso. 3 dias. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou no final? Eu vou fazer. Por quê? Porque eu creio. E qual é a evidência de minha fé? A evidência de minha fé é que eu vou até o fim. Agora, minha fé me diz que ainda que o menino vire cinza, Deus pode ressuscitá-lo. É por isso que ele diz aos moços, eu vou subir, vou adorar e depois eu e ele voltaremos. Isso aqui é exemplo de fé verdadeira. Uma fé provada por meio de ações. Porque quando ele levanta o cutelo, o céu brada dizendo, não faça tal coisa, Abraão. Agora sei que temes a Deus. Sei que a tua fé é autêntica. Ele não consumou o ato físico, mas ele consumou o ato no coração. O outro exemplo está no ponto 2, é o de Raabe. A lição diz, Tiago amplia as questões ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus, quando eles entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Antes que Jericó fosse conquistado, antes que os muros caíssem, Raabe já tinha fé. Esse Deus dos hebreus aí é Deus tremendo, invencível. O que aconteceu no Egito vai se repetir aqui. Mas a fé dela não foi só em palavras, foi em ações. E por isso ela entra na galeria da fé. Ela escondeu os espias, demonstrando que cria no Deus dos espias. Isso é tremendo. E nos leva, inevitavelmente, a uma conclusão. Qual a conclusão que chegamos mediante a exposição desta lição? Primeiro, a fé gera ação. Não dá para fugir disso aqui. Fé gera ação. Fé gera ação. Em segundo lugar, amar com ações e não apenas com palavras. A fé verdadeira se manifesta em atos de amor. E tanto a fé como o amor exigem ações. Palavras, o dicionário está cheio delas. Amor é tal, é só uma definição. Eu te amo é só uma palavra. Só algo jogado ao vento, se não for acompanhado de atitudes. Em terceiro lugar, examine sua vida por meio das Escrituras. Se você está em dúvida sobre a autenticidade da sua fé, compare sua vida com os ensinamentos bíblicos. E aqui eu vou concluir, né? Porque alguém pode dizer assim, mas minha fé é tão pouquinho, meu Deus do céu, minha fé está quase morta, está moribunda. Aí você tem que orar, como aquele pai orou diante de Jesus, quando viu a ineficiência dos discípulos para expulsar o demônio que estava em seu filho. Jesus chegou e disse, eu vou fazer algo pelo teu filho, rapaz. Tu crê? Senhor, olha, eu creio, mas tem uma coisa. Minha fé é insuficiente. Eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Em outras palavras, me ajude com a minha pouca fé. Eu creio, mas não creio essas coisas não, mas me ajude nisso também. Você pode fazer essa oração. Me dê uma fé viva. Me dê uma fé bíblica, me dê uma fé autêntica, uma fé que me coloque em movimento, uma fé que gere frutos, uma fé que produza obras. Eu preciso dessa fé. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esta orientação. Nos ajuda, Senhor, na nossa pouca fé, para que a nossa pouca fé se transforme em uma fé forte, viva e autêntica, e que produza obras a fim de que os homens glorifiquem o teu nome e a tua verdade seja vista e conhecida de todos. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.